Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast aqui da Babup. Meu nome é Daniel, sou CEO hoje da empresa e tenho o prazer aqui de receber Rodrigo Alvim, eu o chamo de Alvim, que é um amigo meu de longa data e está aqui para falar para a gente mais também de vendas. Ele que é dono de um escritório de advocacia em Belo Horizonte e vai poder falar aqui um pouquinho para vocês da história dele, de como que ele começou e para onde agora que a empresa dele está indo. É um prazer receber Rodrigo Alvim. Alvim, vou te chamar assim, não tem como eu ficar te chamando de Rodrigo. Melhor do que eu, você, para se apresentar aí para o público. Fique à vontade, Daniel. Obrigado pelo convite, cara. Prazeraço estar aqui com você. Prazeraço também falar com todo mundo que segue a Babup, segue o podcast de vocês. A advocacia não é uma profissão muito tradicional para a gente discutir crescimento, discutir empreendedorismo, mas é uma profissão que sim, para quem quer, dá para fazer, dá para crescer. E a gente vai conversar muito sobre isso, sobre a minha trajetória, sobre como você pode aplicar isso na sua vida também. Então vai ser um bate-papo muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Boa, legal. Bom, conte um pouquinho aí da sua história dentro da profissão, da advocacia, como é que você começou e depois a gente vai caminhando aqui para onde você está indo. Cara, eu sou fruto de uma advocacia meio que compulsória, porque eu fui criado numa família de advogados. Meus pais eram donos de escritório, então eu entendi desde sempre, desde novo, que eu herdaria, entre aspas, escritório, que eu trabalharia lá o resto da minha vida. E eu sempre pautei a minha vida muito nisso. Por fora disso, eu fiz um mestrado, fiz um MBA, fiz pós-graduação. Afinal, eu não queria ser o filho do dono. Eu queria mostrar que eu era muito bom naquilo que eu fazia. E trabalhei sempre muito nesse escritório da minha família. O escritório já tem mais de 40 anos de história. E beleza. Só que chegou num certo ponto em que eu senti alguns incômodos. Primeiro, porque tinha uma trava natural de crescimento. Afinal, é um escritório que tinha cotas muito condensadas em algumas poucas pessoas. Eu não encontrava muito espaço para crescimento. E mais do que isso, eu tive uma ideia brilhante de investimento e eu consegui torrar todo o meu dinheiro. E eu acabei ficando sem nada. E eu falei, cara, o escritório não vai ter condição de me voltar para onde eu estava agora num curto espaço de tempo. Então, eu preciso de criar alguma coisa que me dê uma nova fonte de receita. E eu pensei, olha, eu sou advogado. A única coisa que você fazer é ser advogado, eu tenho que expandir para outras áreas. Porque o meu escritório atua muito com servidores públicos federais. E essa área de atuação tem um probleminha que é o quê? A demora para receber. Se é por precatório, por RPV, que é uma requisição de pequeno valor, mas são pagamentos feitos pelo governo, então demora muito para receber. E eu, naquela situação que eu tinha perdido tudo que eu tinha, eu precisava gerar dinheiro rápido. O que eu comecei a pensar? Várias áreas em que eu poderia atuar no volume, em que eu poderia ter uma demanda muito grande. Só que, primeiro, eu não era uma pessoa conhecida, então não tinha por que eu ter volume, e eu não era, por assim dizer, um expert em nenhuma grande área. Só que eu tinha uma coisa que eu atuava com alguma regularidade, que era ações contra companhias aéreas. Só que eu atuava nisso para mim, eu atuava nisso para parentes, para amigos, desde que eu comecei a advogar, então a gente tá falando desde 2013, e lá em 2021 eu falei, cara, eu entro com muitas ações disso para pessoas próximas. Eu consigo resultados interessantes. Por que não transformar isso aqui num trabalho? E eu vou te falar que no começo eu tive muito receio porque no direito é uma área muito marginalizada, é uma área muito... é considerada uma área muito simples, apesar de não ser, para muitas pessoas parece que é algo muito fácil, que é algo muito banal, e foi algo que assim, no começo me gerou muita insegurança. Mas a minha ideia quando eu comecei foi, cara, eu preciso gerar uma fonte de renda a mais, isso aqui pode me dar um pouquinho a mais no final do mês, afinal, todo mundo tem problema com companhia aérea, eu consigo ganhar no volume. Mas como é que eu ia chegar nesse volume? Como que essas pessoas iam me conhecer? Por que muita gente ia me contratar? Nunca tinha mexido com Instagram, nunca tinha mexido com internet, nunca tinha mexido com venda de nada. E aí eu meti a cara e comecei a tentar aprender como fazer tudo isso. E na época tinha uma pessoa lá de Belo Horizonte que estava lançando um curso. E esse curso dela dava um brinde para os 4 primeiros inscritos de ganhar uma mentoria com essa pessoa. Era um produtor de conteúdo que na época tinha acho que 50 mil seguidores no Instagram. E para mim isso era uma coisa de outro mundo, alguém com 50 mil seguidores no Instagram. E eu pensei, poxa, esse cara mexe com milhas e com viagem. Ele tem 50 mil seguidores. Ele pode me indicar possíveis 50 mil clientes. Eu tenho que ficar perto dele, eu tenho que conhecer essa pessoa. Então, no dia do lançamento desse curso dele, foi a primeira pessoa a inscrever. Primeiro ou segundo. E ganhei a mentoria dele. Só que isso foi em fevereiro. E eu fui receber essa mentoria só em abril. E durante esses 2 meses eu revivi minha conversa com ele umas 500 vezes, pensando como que eu ia falar, o que eu ia falar para convencer ele a me ter como um parceiro. Então a minha primeira venda foi uma venda imaginária. Já montou um pitch ali. Exato. E aí, fiz a reunião com ele lá em abril. E aí eu tava a reunião inteira. Ele falava, e eu assim, torcendo para chegar no final para eu já me apresentar para ele, falar o que eu fazia e ver se interessava. Chegou no final da reunião, eu falei, cara, achei muito legal. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sou advogado e eu tenho, assim, eu já tinha na época dezenas, para não falar quase umas centenas de processos contra companhias aéreas. Eu domino muito o assunto. Você não precisa de um advogado que mexe nessa área, não, porque você viaja muito. Ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, não, eu nunca tive problema com companhia aérea, eu tô de boa, obrigado.
E, assim, dessa frase dele, até ele voltar a falar, parece que durou, assim, uma eternidade. Porque nessa hora eu falei, cara, eu não tenho outro plano. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha ninguém pra me... Comprei essa mentoria à toa. Comprei essa mentoria à toa, eu não conheço mais ninguém pra me indicar, eu sou um ninguém, como que eu vou fazer? E ele parou e falou assim, Rodrigo, mas no meu curso não tem nada de direito passageiro, eu acho que é uma coisa muito legal das pessoas saberem. Você não quer gravar um módulo de direito passageiro, não? Ele falou isso Falou, na hora lá pra na você? hora. Eu falei, quero. Claro, nunca tinha gravado nada. Nunca tinha pegado câmera, eu morri de vergonha. Eu falei, quero. E aí ele falou assim, cara, então grava. Eu falei, então beleza, deixa comigo, eu vou gravar. Aí ele falou assim, ó, e abre um Instagram também, porque as pessoas vão ver o vídeo no curso e elas vão querer te procurar e vão ter que te encontrar por algum lugar. Então é legal você ter um Instagram. E foi aí que lá em maio de 2022 eu gravei o meu curso e comecei o Instagram e comecei a produzir conteúdo no digital para aí sim dar os primeiros passos nessa estrutura que eu tenho hoje lá dentro do escritório. Legal. Então sua trajetória é o seguinte: era o advogado quadrado ali, direito na UFMG, Perfeito. mestrado ali, terninho, tudo Era o bonitinho, clássico. filho do dono. De repente, uma frustração ali de um investimento. Teve aquela demanda de, cara, e agora? Como é que eu vou cobrir esse prejuízo que eu tive? Aí é o que o meu amigo Jonathan lá do G4, diretor lá, fala: não há problema que não se resolva com vendas. Sim. Então você já falou assim, cara, eu preciso vender alguma coisa, o que eu sei vender? Pegou aquele bico que você fazia no dia a dia lá e falou, cara, isso aqui dá para eu transformar num modelo de negócio. Sim. Então seu primeiro passo foi ficar próximo de alguém que tem cliente. Sim. Legal, e aí gravou esse curso e como é que foi daí pra frente? Cara, gravei o curso e aí eu descobri uma coisa, que eu não tinha ideia de como vendia. Porque nessa época, eu além de trabalhar no escritório normal, então eu trabalhava no escritório como sócio, reunião, prazo, tudo lá, eu fazia isso no meu tempo livre, então eu fazia só à noite e final de semana. E o que eu comecei a perceber? Que eu não sabia vender para as pessoas. Porque eu era o comercial, eu Você é era técnico, o estratégio, eu era o técnico, eu que fazia as petições, eu que fazia audiência, eu que fazia recurso, eu que pagava a pessoa. Eu era tudo. Eu era um escritório de uma pessoa só nessa área. Porque ninguém do escritório me ajudava quando eu comecei. Eu não tinha, assim, eu não trabalhava no escritório e eu tinha o auxílio da equipe. E ninguém tava entendendo nada, né? Nada, era eu e não tava ninguém nem aí. Pô, Rodrigo, você precisa de ajuda. Nada. Era Um escritório consolidado e de repente você tá fazendo o direito do passageiro, algo super marginalizado. E pra ali de galera lado. era assim, pô, Rodrigo, coisa ridícula, cara. Para com isso, tipo, não mexe com isso, tá perdendo seu tempo. E eu falei, cara, eu vou fazer, vou me testar. E eu vi, a minha primeira grande barreira foi barreira com vendas. Porque, cara, eu nunca tinha vendido nada. Eu era um advogado que eu trabalhava já num escritório que já tinha uma base de clientes boa e que não entrava muito cliente, nem saía muito cliente. Então, assim, era mais ou menos o Estado, né? A gente processa... a gente trabalha muito para servidores públicos federais. Sim. Então, assessora sindicatos. E os sindicatos são basicamente os mesmos. Então acaba que é sob demanda. Não vai tem chegando. fechamento de contrato. O escritório ele não te cria para fechar contrato. Ele não te ensina a negociar Cultura com de alguém. venda. No máximo, você vai renegociar ali um contrato com alguém que você já assessora. Mas eu nunca tinha virado pro Daniel e falado assim, Daniel, você quer que eu seja seu advogado? Eu trabalho desse jeito, meu valor é esse. Eu nunca tinha feito isso. E eu esbarrava muito em questão de valor. E mais que isso, eu tinha medo de cobrar. Eu tinha muito medo de cobrar. Vergonha. Mais do que vergonha, cara, eu tava usando dinheiro. E assim, pra mim, se eu perdesse uma venda, a culpa era do meu preço. Na minha cabeça, a culpa era do meu preço. Sim. Então, o que eu fazia? Eu joguei meu valor lá embaixo quando comecei. Então, eu só falava assim, olha, meu valor é muito baixo, meu percentual é muito baixo, porque eu quero volume, eu quero atuar em casa, eu quero começar a fazer o meu nome. Só que eu era muito ruim, eu ficava nervoso para vender. E aí eu fiz uma mentoria de vendas, fiz 2 mentorias de vendas, na verdade, e que me ajudaram, vou te falar em pouca coisa, tá? Porque eu acho que vendas, na verdade, é muito prática. É muito dia a dia. Óbvio que a teoria vai te ajudar, óbvio que você pode aprender muito com gente muito melhor do que você em tudo, mas para mim, a parte de vendas, ela foi muito aprimorada com a rotina e ela também foi muito facilitada pela autoridade que eu fui gerando ao longo do tempo. Porque quanto mais autoridade você tem, mais fácil é de vender alguma coisa. Quando a pessoa não te conhece, ela vai dizer, Rodrigo, mas por que eu vou te contratar? Por que eu vou te pagar isso aqui? E aí eu fui criando uma escadinha de valor. O meu valor ele foi subindo à medida do tempo em que as pessoas foram enxergando valor no meu negócio. Então, assim, eu criei uma estrutura que o que eu faturei no ano de 2022, pra você ter ideia, eu faturei mais do que o ano de 2022 inteiro. Em todos os meses de 2023. E agora em 2024, nós estamos em junho. Sim. Eu já faturei mais do que até outubro do ano passado. Mas por quê? Por causa dessa prática ou porque você mexeu em algum processo ou equipe? 2 coisas. 3 coisas, na verdade. Montar uma equipe sólida.
E ter uma equipe sólida, para mim, é o passo zero. Mas uma equipe de quê? Uma equipe de advogados / um back-office de advocacia que consegue me ajudar a lidar com a operação. Ah, boa. Então você primeiro montou uma equipe de operação para atender aquela operacional ali que você estava fundado. Porque senão eu vou trocar pneu com o carro andando. Sim. Mas, concomitantemente, uma coisa que eu nunca parei, eu tenho um gestor de tráfego que desde o começo me ajudou a crescer meu Instagram. Então, eu sempre vi que o Instagram para mim era uma vitrine. E eu tinha que produzir conteúdo lá. Tanto que, desde 2022, eu produzo conteúdo todos os dias. Sim. Todo dia, se você entrar no meu Instagram, para quem não me conhece, @Rodrigo Alvim Advogado, todo dia, tem conteúdo todo dia para a pessoa me ver e para lembrar que eu existo. Então, eu acumulei uma equipe que era muito maior do que a demanda que eu tinha, para eu conseguir entregar um trabalho de qualidade, com um Instagram que era constantemente alimentado e com aperfeiçoamento de vendas que eu fazia. Eu fui o financeiro do escritório, pra você ter ideia, até 2 meses atrás. Então eu fiquei com o financeiro dessa operação aqui por quase 20 meses. E hoje eu treino pessoas para me ajudarem nesse financeiro. Porque a ideia é que o financeiro não depende do Rodrigo. O Rodrigo ajuda, eu faço muita coisa, eu respondo muito cliente e eu acho muito legal, ainda que eu não seja a primeira pessoa a falar com o cliente, eu abordá-lo por áudio para ele ver que eu tô lá, do que eu terceirizar o financeiro. Porque eu acho que um grande diferencial que eu tenho é, eu tô presente com o cliente. Eu converso com ele, eu sei da vida dele, eu sei do caso dele, eu sei o que tá acontecendo. Ah, Rodrigo, mas você pode ter 2, 3, 4 mil ações. Cara, todo o processo acaba passando por mim. Porque eu faço questão de saber o que está acontecendo no escritório. Sim. Então, essa relação pessoal com uma estrutura que consegue superar a demanda que eu tenho para entregar um trabalho de qualidade, um Instagram ativo e aprimorando, né, minha técnica de vendas e conseguindo passar isso para os outros, eu acho que foi isso que me permitiu chegar onde eu estou hoje. Tá, então você montou primeiro ali a sua equipe operacional e depois você montou qual equipe? A primeira equipe que eu montei, na verdade, pra você ter ideia, foi uma equipe operacional de apoio. O que era? Eu contratei uma pessoa para me ajudar a fazer petição. Porque eu falei assim, olha, o que me dá mais trabalho de tempo aqui? Fazer petição? O que eu preciso de um coeficiente intelectual menor aqui agora? Fazer petição. Por quê? Porque eu já tinha feito os modelos. Então, não é que é uma coisa simples ou que eu preciso de alguém ruim. Não, eu preciso de uma pessoa inteligente para adaptar o meu modelo e fazer certo. Então eu precisava de tempo para pensar, para produzir conteúdo para o Instagram. Eu precisava de tempo para vender. Eu precisava de tempo para isso. Aí o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa para me ajudar a fazer prazo, para me ajudar a fazer processo. Eu pagava essa pessoa por demanda. Era um advogado do escritório que no tempo livre me ajudava com isso. Beleza. Chegou um certo momento em que eu e essa pessoa a gente não estava dando conta mais, porque o personal estava muito grande. Contratei uma segunda pessoa para fazer isso. Também no escritório, também trabalhando meio período comigo. Chegou um tempo em que eu e essas 2 pessoas não estavam dando certo, porque a demanda começou a aumentar. Isso ainda em 2022. Aí contratei uma terceira pessoa, também de dentro do escritório. E aí a equipe virou meio que nós 4, na época. Era eu, 3 advogados do escritório, que atuavam em meio período comigo, e nós viramos a equipe. Até que lá em dezembro de... Aí a gente continuou trabalhamos juntos 2023, o ano quase todo. Só que quando chegou, cara, foi lá para agosto de 23, a gente começou a ver que não estava dando certo. E por que não estava dando certo? Porque eu precisava, como eu te falei, de um operacional muito consolidado e pessoas com meio período, elas não conseguem te entregar como uma pessoa integral consegue. E eu sentei com os meninos e falei assim, pessoal, não tá dando certo, porque vocês estão muito sobrecarregados, porque trabalhavam no escritório e comigo, e eu preciso que a gente vai ter que pensar essa estrutura. Então eu precisava de alguém para ficar comigo tempo integral, que não fossem eles, que fosse uma outra pessoa que resolvesse. Até porque eu não tinha como pedir para eles saírem do escritório, porque era um advogado do escritório. Eu não ia prejudicar o escritório por isso. Exato. Até que um deles virou para mim e falou, Rodrigo, cara, eu tô de saco cheio do trabalho do escritório, eu não quero mais ficar lá, me dá essa oportunidade, eu quero ficar com você aqui. E aí, assim, foi um negócio muito difícil, porque, imagina, para virar pro escritório e falar assim, olha, tá saindo um escritório, alguém desse braço aqui para trabalhar só comigo agora num projeto que até um ano atrás todo mundo dava risada na minha cara e achava que não ia dar certo. Então, assim, como se eu estivesse sabotando o escritório. Então, assim, foi uma transição bem complicada dessa pessoa ficar 100% comigo e não com o escritório. Deu muita dor de cabeça, mas foi feito. Os outros 2 saíram da operação, continuaram só com os processos que eles já tinham acompanhando, e esse advogado que ficou comigo hoje é meu sócio no projeto e hoje me ajuda a tocar a operação e assim, é fundamental em tudo que a gente faz. Por quê? Porque é alguém que me ajuda numa das coisas mais importantes que mais demanda tempo, que é organizar a equipe. Ele é alguém que está presencial 100%, é alguém que está em cima da equipe o tempo inteiro, é uma pessoa que me ajuda com contratação, então é um cara multifunção. É um gestor de operações. É um gestor de operações. Tá. E que sem ele, no volume que a gente tem hoje, o negócio não funciona. Você não consegue imaginar um volume desse funcionando sem um gestor de operações. Por exemplo, a gente implementou no meio do caminho um sistema de controle online de processo. Ele tirou uma semana e fez do zero. Ele montou, estruturou tudo, importou nossos processos para lá, arrumou tudo bonitinho,
Perfeito. Na parte que a gente tem com vocês do Babup, do CRM, ele que está em cima disso. Então, é a pessoa, e assim, recomendo a todo mundo ter um gerente de operações, porque é muito importante. Se você for advogado, você vai precisar dessa pessoa, porque a minha figura hoje é uma figura muito mais estratégica. É uma figura de atração de pessoas. Eu sou o produtor de conteúdo, eu dou palestra, eu vou no Brasil inteiro, eu estou em evento, eu faço live, porque eu sou a cara do negócio. E eu tenho que, além de ser a cara do negócio, trabalhar? Tenho, mas eu trabalhar é por trás das cortinas. Ninguém vê o Rodrigo falando em prazo, o Rodrigo discutindo estratégia, ninguém vê isso. Mas as pessoas me veem todo dia na internet. Então, assim, é um trabalho que demanda muito tempo e eu acho que um ponto muito importante é defina o que você vai fazer. Eu falo assim, principalmente no direito, quando eu vou fragmentar a operação, eu hoje fragmento em 3 grandes braços. Que você vai ter o financeiro, o operacional e o marketing. E eu falo assim, cara, você não pode ter a mesma pessoa trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o Rodrigo, hoje, lá no projeto, eu sou marketing financeiro. Ah, Rodrigo, tá certo? Não, tá errado. Porque eu já deveria ter um financeiro porque o marketing eu não vou poder delegar. Mas eu não tenho. Hoje sou eu. Ah, o Alessandro, esse meu sócio, ele é o operacional e trabalha comigo no financeiro. Está certo? Está errado. Tanto que a gente já fez um diagrama para a gente tentar delegar um pouco mais. Mas assim, delegar não é tão fácil quanto parece. Na teoria é muito legal, falar para dar confiança, para ir testando. A gente vai testando aos poucos, até para não correr o risco de nessa de trocar pneu com o carro andando, quebrar o pneu do carro e aí atrapalhar. E advogado, eu posso perder prazo, eu posso falar coisa errada num prazo, eu posso ter uma série de problemas com o cliente e que eu tenho que resolver. E quem resolve? Rodrigo. Eu não peço para um advogado meu falar com o Daniel se o processo do Daniel do problema. Eu falo. Porque no fim das contas, se eu contratei A, se eu contratei B e se eu contratei C, quem errou fui eu. O erro é meu no final das contas. Então eu respondo por tudo isso. E é uma atividade que você que é advogado, você que é advogada e pensa em criar um braço novo no seu escritório, pensa em estruturar algo do zero, você tem que ter essa consciência. No fim das contas, a responsabilidade é sua. Então, a montagem da equipe, quem vai começar vai ser você. A primeira pessoa contratada, quem vai contratar vai ser você. Então, tenha muito dedo para contratar essas pessoas. Eu já ouvi isso uma vez e eu repito isso muito para mim. Aprenda a contratar devagar e a demitir rápido. Exato, eu concordo. E eu vejo muita gente faz o contrário. Contrata rápido e dá muita chance até mandar embora. E na hora que dá muita chance até mandar embora, é aquele negócio da fruta podre. Envenena todo mundo. E aí, cara, trocar uma equipe inteira é muito pior do que trocar uma pessoa. E o recado que você dá quando você troca uma pessoa porque aquela pessoa não se adequa à sua equipe é muito mais claro e muito melhor para você do que quando você deixar alguém que não se adequa à equipe lá desestimulando o resto. Não, eu concordo totalmente. Tem uma coisa que eu falo também bastante, é que todas as demissões que eu já fiz na minha vida, não teve uma em que eu me arrependi. Não teve nenhuma. Eu só me arrependi de uma coisa, de não ter feito isso antes. É a única coisa que eu arrependo em todas as demissões que eu já fiz. Falei, cara, por que eu não fiz isso antes? Você economiza tempo, você economiza... Dinheiro é o de menos nessa história toda. É o tempo que você fica ali perdendo para algo que não vai para frente e depois que você vai ter que refazer ainda. Agora, para falar de demissão, uma coisa assim que eu acho que é muito legal as pessoas saberem também, uma coisa que eu levo muito de cultura para mim é, eu sou contra demissão surpresa. Sim, claro, então, claro. Eu acho que a política de feedback ela é uma coisa muito importante. É importante a pessoa entender o caminho que ela tá trilhando, porque se eu vir pro Daniel e falar assim, Daniel, cara, não tá legal. Você tá com esse problema, eu quero ver uma melhora sua. E esse feedback, pelo menos mensal, tá? O ideal é semanal, se puder, até mesmo semanal, mas pelo menos mensal. Deu um feedback negativo, deu outro negativo. No terceiro feedback negativo, se você desliga essa pessoa, claro, já é explícito. Ela sabe por que ela está sendo mandada embora. Ela não vai falar um A porque ela sabe o que ela te entregou. Agora, o Daniel não me entregou num mês, eu vou lá e demito ele. Essa demissão surpresa, ela não é legal. Exato, concordo. Então, assim, faça com que a pessoa, se você chegar a mandar alguém embora um dia, com que a pessoa, ela mesma entenda que ela tinha que ser mandada embora. Sim, é uma coisa natural. Ele já foi, na hora de conversar, a conversa já é... Não precisa, já sabe, já sei. Valeu. Já é o joinha. Aqui, deixa eu te perguntar, qual que é o perfil de um gestor operacional? Cara, eu vou te falar que o gestor operacional, ele tem que ter, primeiro, uma característica muito importante, que é a proatividade. E a segunda característica é gana. E pode parecer meio um papo batido, meio que um negócio, mas todo mundo precisa disso. Cara, tem que querer fazer. Porque, eu falo assim, no direito, você só consegue ganhar dinheiro de 2 maneiras. Ou você pega poucas ações que vão te dar muito dinheiro, ou você pega muitas ações que, somadas, os valores baixos também vão te dar muito dinheiro. Sim. Se você tem um negócio de poucas ações que você gera muito dinheiro, seu operacional pode ser mais simples. Por quê? São poucas pessoas, é uma equipe menor, são poucos processos, não é tão importante. Mas começar uma operação com poucos processos que pagam muito, não é algo tão simples. Não é fácil. Não é fácil. Tem nome. Porque, exatamente. Por que aquela pessoa que tem muito dinheiro, dentre todas as dezenas de milhares de advogados do Brasil, vai escolher você? Vai escolher você. Ah, Rodrigo, a pessoa pode me escolher? Pode, mas é exceção.
Então a regra é, você começa de um ponto inicial e no ponto inicial você tem um volume muito grande, recebendo menos. E nesse ponto, você precisa de alguém para estar em cima da operação. E uma operação de um volume de processo alto, um controle de prazo alto, um controle de qualidade alto, se essa pessoa, aquilo ali não for a vida dela e ela não estiver pronta para viver aquilo ali por 2, 3, 4 anos, não dá certo. Porque uma hora, eu tô cansado, Rodrigo, não vou fazer. Aí perdeu um prazo aqui, perdeu outro prazo ali, perdeu outro prazo ali. E a sua imagem, ela é muito difícil de ser construída. Mas para acabar é muito rápido. Imagina se você entrega um trabalho de má qualidade, você começa a perder prazo, começa a fazer as coisas erradas, e no fim das contas, a sua reputação na internet é, o Daniel não é um bom advogado. Porque o Daniel não cumpre com o básico que se espera dele. Esse básico vem do operacional. A sua equipe alinhada, a sua equipe produzindo peças de qualidade. Eu tenho uma segunda funcionária na hierarquia do operacional, que ela é responsável pela correção de prazo. Então ela corrige petições iniciais, ela corrige prazo, ela verifica a documentação, tudo passa por ela antes de sair, porque eu tenho que ter um controle de qualidade. Porque eu tenho que entregar para quem me contrata um trabalho de qualidade. Mas essa primeira figura, a figura que está em cima do operacional e que gerencia esse universo de pessoas e esse universo de processos, é um trabalho constante, porque prazo vem toda hora, processo vem toda hora, é algo muito dinâmico e você tem que ter alguém, assim, na minha opinião, alguém com vontade de trabalhar mais do que tudo. Então, eu acho que a gana e a proatividade dessa pessoa são características inegociáveis. Rodrigo, mas é uma pessoa muito boa tecnicamente, mas ela não é proativa. Cara, não serve. Para o operacional, para coordenar o operacional, não serve. Não, até porque o seu trabalho é B2C, então ele tem muito volume. Então, realmente, a pessoa ela tem que estar ali o dia inteiro lidando com todos os perfis possíveis de cliente que aparece ali, né? Exatamente. Você vai ter o cliente que teve a mala quebrada de 15 mil reais, até o cliente que perdeu um voo com atraso de 40 horas, até a pessoa que teve um atraso de 5 horas que quer entrar com uma ação. E eu não posso tratar essas pessoas da mesma forma, porque os casos não são iguais. Mas não quer dizer que o caso mais simples eu vou tratar pior. É só um atendimento diferente. E são processos diferentes. Processos diferentes, propósitos de acordo diferentes, ações diferentes. E essa pessoa, se ela não tiver, cara, muito alinhada com a equipe inteira de como entregar isso aí, uma hora dá problema. Então, assim, a minha sorte foi que esse meu sócio estava comigo desde o começo, estruturou a operação inteira, então ele não teve que ser treinado para eu inserir ele no que fazer e como fazer. Ele comigo, a gente criou a operação como ela funciona hoje. Mas eu te falo que assim, se não tivesse essa pessoa desde o começo, se eu tivesse criado isso na minha cabeça para passar para alguém depois, é muito mais complicado, mas ainda assim teria que ser feito. Porque se eu fosse chefe de operações até hoje, eu não trabalhava com o marketing, se eu tivesse o marketing eu não tinha minha imagem e aí o projeto morreria do mesmo jeito. Sim. E quais são os indicadores mais importantes dentro dessas suas operações? Cara, eu gosto muito de analisar o índice de satisfação do cliente. Então, e como é que você analisa? Qual que é a métrica? Todo final de atendimento, eu peço 2 análises para o cliente. A primeira, uma análise de 0 a 10 da estrutura do escritório, do atendimento do escritório geral para ele. Então, quão satisfeito ele ficou com o atendimento dele, desde a condução inicial do fechamento do contrato até o final do processo. E a segunda é a avaliação do advogado que o acompanhou. Por quê? Porque cada cliente meu, além de ter um contato próximo comigo, ele tem um contato de um advogado que trabalha comigo para respondê-lo mais rapidamente também. Então, vamos imaginar que o Daniel é o advogado que trabalha comigo num caso específico. E aí, eu pergunto para esse cliente, eu falei assim, olha, de 0 a 10, do processo como um todo, do começo ao final, como foi a sua experiência com a gente? De 0 a 10, qual foi a sua avaliação do Daniel? Como é que você considera o trabalho dele? E a última coisa que eu pergunto é, de 0 a 10, quanto você nos indicaria para alguém que você conhece e que precisa ou que possa precisar do meu trabalho? A pessoa me respondendo isso, eu tenho uma métrica de que, poxa, o meu trabalho foi tão satisfatório que eu vou entregar um resultado de qualidade e a pessoa não vai me entregar mais possíveis clientes. Poxa, o Daniel é um advogado que está trabalhando bem, ele está entregando legal. Ou não. Porque aí isso é uma métrica, inclusive, de bonificação. Deveria falar assim, Daniel, a sua métrica de avaliação de cliente aqui, cara, tá abaixo de 7. E eu não consigo bonificar um advogado que, na visão geral dos meus clientes, não foi 1, 2 ou 3, ele tá abaixo da métrica que eu espero. Então, avaliação de feedback, treina com a equipe para voltar e tentar conseguir um indicador maior, até porque eu espero pelo menos de 9 para cima. Eu não espero nenhum indicador meu abaixo de 9. Porque eu quero entregar um trabalho bem feito. Eu quero que o advogado que trabalha comigo entregue uma atenção para o cliente. E eu quero que esse cliente queira me indicar ou queira me contratar no futuro se tiver um problema. Se qualquer um desses índices no final do mês do geral, e a gente faz análise mês a mês, tiver abaixo de 9, é sentar, ver o que a gente está fazendo de errado, como a gente pode consertar aquilo que a gente está fazendo de errado, porque você vai errar, eu vou errar, Daniel vai errar, todo mundo vai errar. Todo mundo que está crescendo no negócio faz parte. O erro ele é constante, mas aprender a errar para que aquela avaliação, no final das contas, seja o mais próximo de 10 possível. Sim. Você falou um negócio interessante, que é o seu crescimento de 2022 até hoje, que em 2023, todos os seus meses, o faturamento foi maior do que o 2022 somado. Uhum. E agora, em 2024, você já está com a receita, né, um faturamento maior do que até outubro do ano passado. Perfeito.
Você já explicou como que você fez isso operacionalmente falando, Uhum. mas e do ponto de vista de vendas? Uma vez que você é advogado, você não pode sair por aí vendendo. Como que funciona isso? Cara, o advogado ele não pode vender, a OAB não me permite fazer isso. Então eu não posso falar assim, me contrate, minha condição é essa, faço um desconto para você, eu não posso fazer isso. Então o que eu tinha que fazer? Aquilo que eu chamo de venda oculta. Eu tinha que gerar valor na minha imagem para a pessoa percebendo o valor na minha imagem, confiar em mim e querer me contratar. Eu usei o Instagram para me posicionar como autoridade no meu nicho. Então, produzo, como eu falei, conteúdo todos os dias, entrego muito conteúdo de valor de graça para as pessoas e elas percebem assim, poxa, o Rodrigo me entrega tanto de graça e isso aqui, aquilo ali, aquilo outro eu aprendi com ele. Quando a pessoa tiver um problema, o que você acha que vai acontecer? Em quem que você acha que essa pessoa vai? Quando alguém que ela conhece é um problema, em quem que você acha que ela vai? Então, foi um efeito meio bola de neve. Quanto mais gente eu tinha no Instagram, mais gente me procurava, mais gente eu ajudava, nem que seja tirando dúvidas só, não era nem fechando a ação, mais satisfeitas as pessoas ficavam, mais as pessoas me procuravam e virou uma máquina de contato, virou uma máquina de ajudar pessoas e que as pessoas ajudadas de uma forma ou de outra sentiam muita confiança para voltar para mim. Então, isso eu te garanto que incrementou muito a quantidade de contatos que eu fecho todo mês, mas óbvio que, somado com um tráfego pago bem feito, o que é muito importante, então o gestor de tráfego que entenda o que está fazendo, esse menino foi forjado na minha operação, então ele sabe muito bem o que fazer, e também saber o seu valor. E por que eu falo isso? A gente conversou lá no começo, que eu te falei que muitas vezes no começo eu tinha medo de cobrar. Hoje eu não tenho medo. Hoje eu tenho o meu valor muito claro, e se o Daniel me procura, e eu viro e falo assim, cara, meu valor é esse, e você vira e fala assim, Rodrigo, eu acho caro, tudo bem. Pode ser que você não perceba em mim o valor que eu mesmo percebo, pode ser que você não tenha no momento condições de pagar aquilo que eu estou pedindo, mas o problema não é meu. Eu sei que o que eu entrego vale pelo menos aquilo. Mas lá no início era. Lá no início era demais. Entendi. Eu morria de medo. Porque eu faço uma analogia hoje que eu não me lembro onde eu ouvi isso, mas para pensar. Você não vai na loja da Ferrari e vê um carro de 5 milhões e fala com um cara assim, meu amigo, isso aqui tá caro. Faz um desconto aí para mim. Cara, se você não tem uns 5 milhões para comprar, você não tem. Você está no lugar errado. Você está na loja errada. Não é a loja que está errada de cobrar aquilo. Do mesmo jeito, se uma pessoa chega para mim e fala, pô, Rodrigo, seu percentual é alto, ou então o seu valor inicial é alto. Se a pessoa enxerga que o que eu entrego vale menos do que aquilo, talvez ela tenha ido no lugar errado. E muitas vezes no direito, as pessoas tentam encontrar advogado mais barato possível. Só que é aquele negócio, né? Você tem trabalho bom, o trabalho rápido, e você tem o trabalho... Isso é trilogia, qual era? Não sei. Eu esqueci que era bom, rápido e... esquece. Sumiu da minha cabeça. Depois eu vou lembrar dessa trilogia, eu falo. Mas de qualquer maneira, um trabalho bom... é bom, rápido e caro ou barato. O trabalho bom e rápido, ele não é barato. O trabalho bom e barato, ele não é rápido. E o trabalho barato e rápido, ele não é bom. Isso aí é o tripé ali da gestão de projetos, que é o escopo, o prazo e o custo, né? O que você está falando em outras palavras. Se a gente combinou aqui que o trabalho tem um escopo X e eu vou te entregar num prazo Y e ele vai custar Z, se você quiser que Z seja menor, eu vou ter que mexer no prazo ou no escopo. Agora, se você quiser que seja mais rápido, eu vou ter que mexer de novo no escopo ou no custo. E as pessoas não querem isso. Então, não tem como. Um dos três você vai ter que sacrificar. Ou já a Mariana, que é minha sócia, ela fala muito assim, ou você quer prazo, ou a gente fala de prazo, ou a gente fala de dinheiro. Não tem como aliviar nas duas frentes, não. E o grande problema do direito é que, como a gente tem... eu não sei se você sabe disso, acho que só em Minas Gerais, não vou falar de Brasil, só em Minas Gerais, existem mais faculdades de direito que na Europa inteira. Então a gente forma um número de advogados insano. E o que acontece no mercado inundado de profissionais e que não tem essa demanda toda? A galera começa a fazer o quê? Começa a trabalhar por qualquer valor, porque qualquer valor é melhor do que nada. E começa a entregar um trabalho, muitas vezes, de má qualidade, porque aquela pessoa não tem uma experiência, não tem uma bagagem, não tem um know-how. E muita gente acaba tendo experiências frustrantes com profissionais assim, porque queria um trabalho rápido e barato. Então, quando a pessoa vem até mim e fala, pô, Rodrigo, mas tá caro. Eu falo assim, cara, não tá caro. Esse é o valor que eu percebo no meu trabalho. Se você quer alguém mais barato para contratar, tem 1000 outras pessoas aí querendo fazer. Então, eu acho que foi um negócio crescendo com o tempo. Hoje, eu consigo ter um posicionamento de marca, a marca Rodrigo Alvim Advogado, que eu não tinha quando eu comecei.
Sim, sim. Não, e o que você tá falando é super legal, porque, pô, eu já sou seu amigo há anos. E assim, eu tenho outros amigos também que poderiam me auxiliar nessa linha de frente do passageiro, quando eu Sim. tenho problema de viagem. Mas eu nunca nem consultei com eles. Mesmo sabendo que eu tenho, assim, eu tenho certeza que eles são bons. Até Sim. porque eu os conheço, sei da origem deles do ponto de vista ali profissional. Só que em nenhum momento eu nem cheguei a consultar com eles. Já fui direto em você, porque, poxa, é o que você falou. Você já construiu tanto a imagem que até pra mim, assim, até pra gente que é amigo, eu nem consultei com outros. Quando você me falou o que era, eu nem perguntei se é caro ou barato. Pra mim, assim, nem consultei. Não tenho ideia do que você cobra é caro ou barato, porque eu não fiz pesquisa de mercado. Eu já fui direto e falei, vamos resolver isso aí. E aquele negócio, a percepção de valor é uma coisa tão incrível que é isso, sim. Pra mulher de César, né, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Para você ser bom hoje em dia, não basta ser bom. Você tem que mostrar que você é bom. E o advogado, ele não pode mostrar que ele é bom na internet. Ele não pode postar sentença, ele não pode postar valor, ele não pode postar nada. Então, qual que é a forma de você mostrar na internet que você é bom? Produzindo conteúdo. Mostrando para as pessoas algo que elas não sabem. Dando para a pessoa uma segurança e um conhecimento que antes de conhecer elas não tinham. Então, é muito difícil de falar, assim, eu sou o maior, eu sou o melhor. Mas assim, eu te falo que com alguma tranquilidade, eu sou uma das pessoas mais constantes na minha área, né, de sendo advogado no Brasil, em produção de conteúdo. Rodrigo, você é a pessoa que mais produz conteúdo? Não sei dizer. Provavelmente não sou a pessoa que mais produz conteúdo. Mas na área de direito do passageiro aéreo, eu sou a pessoa que mais produz conteúdo. E assim, isso gera nas pessoas uma percepção de, poxa, se o Rodrigo tem essa constância com o conteúdo dele, que é alguma coisa difícil de fazer conteúdo todo dia, por mais de 2 anos, esse cara tem alguma coisa diferente. Esse cara sabe o que ele tá falando, ele sabe o que ele tá fazendo. E isso gera, igual gerou em você, gera em muita gente uma percepção de valor de, poxa, por que outra pessoa se eu tenho ele ali? E faz com que a pessoa, ainda que não me contrate, venha conversar comigo. Sim. Venha pedir minha ajuda. E se eu ajudo a pessoa, se eu sou uma pessoa solista com ela, eu falo assim, poxa, cara, o Rodrigo me ajudou aqui. Você tem ideia, naquela época da 123 milhas, quando estourou aquela bomba, o meu celular, ele ficou com mais de 1000 mensagens por quase 5 dias. E não era porque eu não respondia. Eu respondi e não parava de chegar a mensagem. Eu trabalhei por 18 a 19 horas todos os dias, por quase uma semana respondendo gente. Sabe quantos contratos eu fechei nessa época? 0. Porque eu não queria fechar. Porque eu não achava que valia a pena. Mas sabe o que eu aproveitei para fazer na semana? Eu atendi quase 8.000 pessoas. E eu respondi essas pessoas. E eu gerei para as pessoas valor, informação e gratidão. Aí, quando apareceu um caso diferente daquele, ela veio. Tanto de gente daquela leva que já me falou assim, pô, Rodrigo, você lembra de mim? A gente conversou naquela época da 123 milhas. Eu tô com esse problema aqui agora, eu queria consultar com você. Porque a pessoa enxerga valor em você. Porque você não está tratando ela só como um cliente, você não está tratando ela como dinheiro. Ela é um potencial cliente, mas mais do que isso é uma pessoa que tinha um problema que você podia resolver. E eu, naquela época, muita gente rasgaria essa oportunidade. Eu peguei aquilo e falei assim, cara, isso aqui vai mudar o jogo. Daqui eu consigo subir. E foi numa época, meu perfil cresceu muito. Eu tinha, até dezembro de 2022, eu tinha 10 mil seguidores. Em dezembro de 2023, eu tinha, se eu não me engano, 50 mil seguidores, 50 a 60 mil seguidores. Eu tenho hoje quase 100. Então, esse é um crescimento bem exponencial e que ele vem muito com essa percepção de valor da constância da qualidade do conteúdo. E o que permite isso? Internet. Internet, produzindo conteúdo no Instagram, produzindo conteúdo dentro do que o AB permite, tá? Sem ficar fazendo manobrinha para fazer coisa errada. Então, isso que para mim é muito importante. É você mostrar para as pessoas. Porque tem aquele advogado, né? Eu tô aqui no meu escritório, eu sou incrível, eu sou excelente. Vai aparecer alguém na minha porta ali falando, nossa, Rodrigo, como você é incrível e excelente, eu quero te contratar. Cara, não vai. Essa pessoa não vai aparecer na sua porta. Não tem cartãozinho mais, não tem mais essa entrega de indicação igual era antigamente. Óbvio que você pode receber uma indicação ou outra, mas você vai viver disso. E eu acho que por isso que a gente está mudando, né, o mindset do advogado para ele entrar nessa trajetória do digital. Para ele entender que o digital permite que ele atue no Brasil inteiro, que ele feche contratos todos os dias, que ele tenha uma atuação inimaginável anteriormente. E que muitas vezes para ele pode fazer com que ele decole a advocacia dele como eu fiz com a minha. Mas pensando agora em termos de canais de venda, tá? Eu sei que você não pode falar abertamente disso, mas como um canal de aquisição. Então vamos falar desse jeito. Hoje o principal canal de aquisição do seu negócio é o seu Instagram pessoal. Talvez seja o único, vamos dizer assim, se a gente for... Ele é o central por quê? Eu não posso produzir conteúdo para captar cliente. O meu conteúdo ele tem que ser 100% informativo de acordo com a AB. Então todo o meu conteúdo ele é para te informar e se você quiser... Você vai me mandar uma mensagem. Eu não posso criar um tráfego pago, por exemplo, assim, me envia uma mensagem. Óbvio, não me deixa fazer isso.
Porque eu tô te induzindo a me mandar mensagem. Eu não posso produzir um conteúdo falando assim, sabia que nesse caso que você pode processar? Eu não posso fazer isso porque eu tô induzindo ao litígio. A OAB não me deixa fazer isso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso gerar informação e eu tô plantando aquela pulga atrás da sua orelha. E aí eu te joguei lá no meu topo de funil. Eu te falei assim, poxa, isso que o Rodrigo fala, legal. Eu tenho direito nesse caso, eu tenho aquilo. E aí, à medida que eu vou produzindo conteúdo, e meu conteúdo é sempre intencional, eu não produzo conteúdo aleatório, uma hora você bater no meio do meu funil. E você fala assim, poxa, tô aprendendo mais, tá legal. Você pode ficar sambando lá no meio o tempo que você quiser. Uma hora você vai ter um problema. Todo mundo tem problema com companhia aérea, uma vez ou outra. Ou conhece alguém que tem. E aí, na hora que tem um problema, eu já te trouxe pra perto de mim, eu já te gerei muito valor, você vai bater no fundo do meu funil e vai me chamar. Então, eu não tenho um canal de aquisição, um canal de venda direto, além do Instagram. É o Instagram que faz com que eu consiga mostrar o meu trabalho para as pessoas e perceber nesse valor, elas vêm e me chamam no WhatsApp, por exemplo, ou me chamam no Instagram. Aí tem um tratamento diferente. A pessoa que me chama no direct, ela é atendida, eu atendo pelo Instagram, e sou eu que faço isso. E se ela me chama pelo WhatsApp, ela tem um atendimento no WhatsApp também personalizado para resolver a demanda dela. Mas é um funil que ele começa no Instagram, não mexo com LinkedIn Ads, Google Ads muito pouco, até porque assim, o custo por palavra na minha área é muito absurdamente caro no Google. Então eu foco muito no Meta Ads, vem do Instagram. No Instagram ela bifurca pro DM, no Instagram e pro WhatsApp. Sim, mas pensando estrategicamente hoje, você tem algum plano aí de longo prazo ou você pretende ficar gerando conteúdo para sempre aí na sua vida? Cara, eu gosto muito de gerar conteúdo. Eu sei que você gosta. Isso aí você poderia até não gostar no início, mas hoje claramente você faz isso porque você gosta. Mas você tem algo em mente, porque pensando ali uma estrutura escalável na sua vida também e tudo mais, tem algum momento ali que você quer expandir isso, talvez criar essa cultura dentro do próprio escritório? Qual que é a sua estratégia para que o seu Instagram pessoal não seja o único canal ali de aquisição? E que não seja uma prisão. Porque hoje é uma dependência e Claro. quem tem um não tem nada, né? Exato. Só que o problema que eu tenho qualquer outra forma de aquisição que eu crio, ela é muito fria e ela é muito impessoal. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso, e algo que eu tenho nos meus planos, de ter um blog. E o que esse blog vai ter? Textos informativos para as pessoas saberem direitos que tem como passageiro. Poxa, o blog é legal. Mas o blog conversa com o meu cliente final? Talvez não, porque na minha opinião pessoas conversam com pessoas. Eu posso um dia trazer o Daniel para gravar um vídeo comigo e para começar a introduzir para as pessoas o Daniel que trabalha comigo e vai estar ali falando? É algo que pode acontecer. Eu posso reduzir o volume de postagens que eu tenho no meu Instagram, por exemplo, para 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Talvez porque eu já tenho um alcance muito grande, as pessoas já percebem muito valor naquilo que eu entrego e eu já sou, entre aspas, né, uma marca estabelecida. Eu não tenho que hoje ser um objeto de conhecimento das pessoas. Quem já me conhece, me indica para outras pessoas. Então é muito mais fácil atingir mais potenciais clientes. Mas o que eu consigo imaginar no futuro para mim é muito de expandir mais essa parte, de ter um blog, de ter algo que eu consiga produzir conteúdo, entregar e fazer um Google Ads em cima disso, em paralelo com a manutenção do Instagram e aí por prazo indeterminado, porque eu acho que é um negócio que vai ter a minha cara. E vai ter a minha cara por um bom tempo. Se um dia chegar na hora de não ter mais a minha cara, é uma passagem de bastão muito gradual para que a pessoa se acostume muito com quem está do meu lado, para saber, poxa, eu confio no Daniel igual eu confio no Rodrigo. Porque você tem que gerar valor também naquela pessoa, não só em você. Mas no momento é isso que eu penso. Eu não tenho uma estratégia central de alteração dessa fonte principal de aquisição hoje, não. Até porque isso é um limitador ali da OAB, né? Você não pode falar, eu confio na empresa do Rodrigo. Isso aí vai ser difícil demais você fazer muito frio. Essa comunicação aí na internet, né? Agora, pensando em outra fonte ali de receita, que é o que a gente bate na tecla aqui, que é da recompra, é da recorrência. Se você fala muito em qualidade, você exige muito ali da sua entrega acima de 9. Se é acima de 9, significa que o cliente ficou feliz. Ou seja, ou ele ganhou a ação, ou ele perdeu, mas perdeu por uma explicação óbvia ali para ele, porque ele ficou, mesmo assim, ele ficou feliz mesmo perdendo. Então você provavelmente tem um índice de recompra muito alto, não tem? Ou você nem mede isso? Como que você mede isso? E se você mede, quais são as estratégias ali que você utiliza para estimular a recorrência do seu cliente? Perfeito. O índice de recompra era algo que no começo não me preocupava muito com ele. Eu era aquela pessoa que terminou o processo do Daniel. Daniel, cara, obrigado. Foi um prazer. Adeus. Isso evoluiu um certo passo. E aí virou assim, poxa, Daniel, seu processo acabou. Toma o meu link aqui, se você puder, se você quiser, claro, né? Eu nem peço avaliação, mas eu deixo um link lá e falo assim, olha, se algum dia você quiser avaliar o meu trabalho, fica à vontade, a avaliação é livre. Eu não sou aquela pessoa que fala, me dá 5 estrelas. O cliente é livre para me avaliar da maneira que ele quiser me avaliar. Google tá lá para isso. Passado isso, eu falei assim, poxa, o cliente tem um espaço para falar do meu trabalho,
E muitas vezes eu deixava ele muito solto. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. E aí eu comecei a analisar e a incluir essas métricas de satisfação. Falei assim, poxa, vamos começar a cobrar no final, então, a análise das métricas de satisfação do cliente. Então, cobrava a análise do desempenho do processo que ele sentiu, do desempenho do advogado que o acompanhou e se ele voltaria a nos contratar ou nos indicaria para outra pessoa. Beleza. Passado isso, eu tive uma adesão que é algo recente, mas que eu estou começando a enxergar bastante valor nisso. O que eu fiz? Eu criei um grupo de WhatsApp que ele é exclusivo para clientes meus. E qual que é a vantagem disso? Esse meu cliente, ele vê mensagem minha todo dia. E não porque eu estou spamando mensagem, porque eu estou lá enchendo o saco dele. É porque é um grupo para clientes meus tirarem dúvidas. E se o Daniel mandou uma mensagem e eu respondo, a Maria vai receber uma mensagem minha no WhatsApp. E talvez a dúvida do Daniel pode ser a dúvida da Maria. Eu não preciso lembrar para o meu cliente antigo que eu existo. Porque ele vê mensagem minha todo dia. Ele vê mensagem minha tirando dúvidas das pessoas todo dia. Paralelo a isso, a gente contratou a BubUp também para ter um CRM, para a gente conseguir levar para zero o não contato com o cliente. Então, eu quero ter bem estabelecido o meu relacionamento com todo mundo que me contrata. Afinal, se eu estou deixando um cliente meu escolher pelas minhas mãos, ele está indo para outra pessoa e eu estou jogando dinheiro fora, não fazendo isso, não entrando em contato com ele. Só que hoje, com a estratégia do grupo de WhatsApp, ela me facilita até eu ter que entrar em contato com ele novamente. Porque o que acontece? A pessoa ela vai te contratar, você ganhou o processo dela, dali 3 meses, ela nem lembra que você existe. Eu não dou para ela a oportunidade de ela não lembrar que eu existo. Ela vai lembrar que eu existo ou pelo Instagram ou pelo grupo do WhatsApp. E aí, óbvio que esse grupo ela só entra se ela quiser, eu sempre pergunto antes se a pessoa tem interesse de entrar. Então é algo que pra mim tá fazendo muito sentido. Por quê? Porque as pessoas lá dentro, pô, Rodrigo, mas eu tive outro problema que agora, posso te chamar? E aí segue por lá. Então virou um grupo de clientes, de pessoas que já trabalharam comigo e que estão me vendo o tempo inteiro com constância e quando tem um problema elas acabam voltando. Olha que interessante, você tem uma comunidade de ex-clientes de uma forma que você nem sabia que você tinha. Porque hoje, comunidade, ela é uma ferramenta de LTV. Você já faz isso às vezes você está fazendo isso de uma maneira bem orgânica, né? Você não cobra da pessoa para ela estar ali na comunidade. Porque comunidade, depois de um tempo que você tem essa comunidade, não é o seu caso, porque não é o perfil do seu negócio. Você pode até cobrar para a pessoa para estar ali. Existem várias modalidades. Então, você criou uma comunidade como uma ferramenta de LTV. Sim. E também tem indicação? Como é que é como é que é a venda por indicação lá? Cara, indicação é um negócio que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que me indicam clientes, primeiro, elas não pedem nada em troca, elas só me indicam por confiar no meu trabalho, por sentir uma gratidão pelo que eu já entreguei de graça para elas, mas isso importa num volume baixo. Tá? Olha que interessante. Então hoje a sua indicação ela é um boca a boca. Boca a boca. Então assim, pô, Rodrigo, te indiquei que a minha prima vai lá com você, o nome dela é Maria, tá bom? E tem muita gente que fala assim, Rodrigo, eu tenho um amigo que tem um amigo que tá com problema, eu posso te indicar para ele? As pessoas me pedem autorização para me indicar. Ela não pergunta quanto eu vou ganhar com isso, o que você vai me dar, nada. As pessoas perguntam, posso te indicar? Então, assim, é muito comum e é muito raro alguém virar assim, Rodrigo, eu tenho um cliente para te indicar, o que você vai me dar de volta? Então você não tem estruturado um programa de indicação. Não. Mas pode ter? A OAB permite? Cara, é porque se for um advogado que me indicar, por exemplo, aquilo que a gente chama de trabalho em parceria. Esse advogado ele teria um percentual de acordo com a captação do cliente, eu teria um percentual pelo trabalho. Isso pode, não tem o menor problema, tá? Entendi. Mas assim, eu vou te falar que é bem raro de acontecer. De cada 1000 processos, se acontecer em 5 é muito. Não, até porque eu converso muito com o Rodrigo Noll, que é um amigo de longa data também, e ele é especialista em estruturar programas de indicação dentro das empresas. E um dos pontos que ele toca muito é isso. É o boca a boca estruturado. A indicação ela tem que virar um canal. E quando ela vira um canal, ela realmente melhora muito ali a receita da empresa, né? Então talvez ali seja algum ponto que é algo a se estudar e de melhoria. Não, eu tô aberto a pensar em tudo e aprender. Assim, longe de eu ser o dono da verdade. Não, é porque como a gente está conversando aqui, já me veio a cabeça aqui, porque realmente o seu negócio você tem uma base muito rica. Quantas pessoas tem hoje aí na sua base? Atendimentos distintos? 6 mil. Uma ordem de grandeza. 6 mil. Então você tem 6 mil pessoas diferentes que você já atendeu. Sim. E seu NPS hoje de qualidade do seu atendimento de quanto? Tá em 8,5. Então você está com 8,5 de 6 mil pessoas. Então, assim, realmente indicação bem estruturada é um canal muito forte aí para você. Se você com essa comunidade já está girando muito, né?
dando esse espaço para tentar evoluir, né? É porque o negócio não pode parar. A minha ideia não é falar assim, poxa, onde eu tô hoje tá legal. Eu quero crescer, mas eu quero crescer de uma forma sustentável. Quer dizer o quê? Eu quero montar uma equipe que ela aguente muito mais do que a demanda que eu tenho, para na hora que a demanda aumentar, a minha equipe suportar e eu aumentar a equipe de novo e assim por diante. Do mesmo jeito, aumentar locais de aquisição de eventuais clientes e com certeza você ter um programa de indicação, você ter benefícios para as pessoas te indicarem. Cara, isso é muito interessante se trabalhar. E igual você falou assim, você tem um grupo de WhatsApp em que você poderia, por exemplo, cobrar uma mensalidade para dar uma comunidade, né? Porque isso hoje é feito. A pessoa para estar na minha comunidade, ela tem um senso de exclusividade porque ela já foi minha cliente. E ela só tá ali depois que o processo acabou. Então, se alguém vira pra mim assim, Rodrigo, eu posso entrar na sua comunidade hoje? Não. Rodrigo, mas eu quero pagar R$1.000 por mês. Não existe. Você vai entrar na minha comunidade, de que você for meu cliente, e de que esse seu processo acabar, o dia que a gente fizer a reunião de fechamento do seu contrato, e eu virar assim, você quer entrar? Rodrigo, quero. E aí você vai estar lá dentro. É um lugar em que quem tá dentro não quer sair, e quem tá fora, muitas pessoas já me perguntaram, Rodrigo, posso entrar? Fulano me falou. Não. E você cria essa exclusividade não porque eu vou cobrar 30, 40, 50 reais. Exatamente. Mas porque pra estar ali dentro, você atendeu uma série de requisitos. E aí isso dá um charmezinho a mais pro processo. Não, isso não é um charmezinho. Isso aí, na verdade, é o segredo da comunidade. Você criou um gatilho, você criou um critério para que a pessoa, ou ela faz parte ou não. Não é, eu tô afim de entrar num grupo. Não é bem assim. Isso aqui não é... Tem uma regra, tem um critério para fazer parte disso, né? Sim. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Desafios aí para futuro. Sei que você está começando um local físico agora em Belo Horizonte. Quais são os desafios de equipe, pessoal trabalhar presencial ou não? Como que funciona isso? Cara, organização física foi uma coisa muito complicada para a gente, porque o espaço que a gente usava da estrutura do escritório estava bastante apertado. Então, a gente está com uma sede nova agora, vamos estrear ela na semana que vem. Então, estamos estruturando isso. Estruturar a equipe e uma equipe focada e uma equipe com uma mentalidade que conversa com aquilo que quem criou o negócio tinha. É um negócio complicado e a gente está trabalhando muito nisso, em ter a mentalidade bem alinhada da equipe, então ter pessoas que enxergam no ambiente de trabalho. Não um local para estar ali frustrado, estar ali desanimado, mas um local de crescimento. E quem trabalha comigo sabe disso, eles têm um valor fixo mais um bônus mensal, então quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, e eu dou oportunidade para todo mundo. Então, ter um ambiente motivado, ter uma estrutura legal, ter uma equipe alinhada com aquilo que você espera, é o mínimo. Quando você tem o mínimo, você começa a pensar, poxa, para onde que daqui eu quero crescer? Porque, como eu te falei, eu não quero parar. E aí eu já tô com um espaço físico que comporta um pouquinho mais de pessoas do que eu tenho hoje, então já tem esse espaço de pensamento para ter mais pessoas, mas a grande dificuldade hoje é como conseguir mais clientes sem perder a qualidade com a equipe que eu tô. Quando vai chegar a hora de aumentar a equipe de novo? E mais, quando você aumenta a equipe, você precisa de mais coordenadores. Em quem você vê virtude para ser um coordenador de financeiro, para ser um subcoordenador de operacional, para ser um coordenador de parte técnica, para auxiliar a coordenador que já existe. Então, você vai procurando pessoas chaves dentro da equipe que você já tem e tentando enxergar virtudes nelas para, na hora que o negócio crescer, você contratar pessoas que vão ser braços, né, para fazer muitas pessoas trabalhar na parte mais volumosa e alocar quem te entregou durante muito tempo em posições de confiança, em posições estratégicas para fazer com que o negócio continue rodando de uma forma, vamos falar assim, de uma forma fluida e que você consiga continuar entregando um volume de qualidade com 100, 200, 300 ou 1.000 processos. Sim, esse é o desafio da performance. E outra coisa, você me falou que qual foi o perfil ali do gestor operacional que você viu no seu sócio. E hoje um perfil para a pessoa que você vai contratar ali para incrementar o seu time. O que você identifica como um perfil ideal? Olha, para contratar um advogado, essa pessoa para mim tem que ser organizada. Para minha organização assim, é inegociável. Essa pessoa tem que ser responsável, ela tem que entender que os erros dela são responsabilidade dela e que erros têm consequências, igual acertos têm consequências. Ela tem que ser uma pessoa com sangue nos olhos. Ela tem que ser uma pessoa que quer. Porque quando você trabalha, por exemplo, numa área igual a minha, com volume, e você é bonificado de acordo com o resultado que você traz, quanto mais resultado, mais você ganha. E a pessoa com sangue no olho, ela vai querer mais e mais e mais para ganhar mais e mais e mais. E o teto é ela. Não tem um teto. Se eu contrato uma pessoa acomodada que fala assim, Rodrigo, para mim o salário tá de boa. Eu não preciso de bônus não, eu tô tranquilo. Para que eu vou querer essa pessoa? Se a minha ideia é conseguir elevar o negócio para um patamar que ele não tá hoje. Se a pessoa ela é sangue no olho, mas ela é desorganizada, ela vai perder prazo. Ela vai me dar prejuízo, ela vai gerar um cliente que vai ficar insatisfeito comigo. Para que eu vou querer ter essa pessoa perto? Então, para mim, eu vou de organização, certamente, sangue no olho, para mim, inegociável.
Porque se ela for só sangue no olho e não for organizada, você vai perdendo a qualidade. Exato. Ela vai me entregar só volume sem qualidade. E se ela for organizada, mas não tiver essa gana Você de não vai fazer, crescer. ela vai ter qualidade, mas não vai ter volume. Entender um ou outro ali, isso não te interessa. Não adianta. Hoje todo mundo ali recebe variável? Todo mundo. Então o mês dele é fixo, mas o que ele fez. Fixo mais variável todo mês. Que legal. E a maioria hoje o variável é maior que o fixo? Como é que é? A maioria Dependendo. hoje o variável já é maior que o fixo. Interessante. O perfil do seu advogado é um perfil quase de um vendedor. Vamos dizer por aí, porque o que acontece? Ele vai ganhando, vamos colocar uns bônus fantasma. O que eu quero dizer com isso? Cada inicial que ele faz, conta na conta dele um valor fictício X. Cada audiência que ele faz, conta um valor fictício Y. E o valor que entra de honorário dos processos que ele acompanha, entra cheio. Eu somo esse valor no final do mês e eu tenho uma tabelinha que fala assim, se você gerar tanto de valor, eu te pago tanto. Se você gerar tanto, eu vou te pagar tanto. E ele sabe quanto de valor que ele me gerou e por que ele está recebendo aquele valor a mais. Sim. Ele tem esse bônus todos os meses. E se o escritório atingir determinados faturamentos que são passados em janeiro para eles, ainda tem um bônus anual no final do ano, lá em dezembro. Entendi. Então você tem uma equipe de vendedor, cara. Basicamente isso. Todo mês você paga comissão. Todo mês eu pago comissão. Isso é bem legal. Então, assim, hoje eu fico vendo os escritórios de advocacia, aquela coisa meio quadrada, o cara recebe Divisão ali de o honorário, lucro. divisão de lucro no final do ano. Você trata todo mundo ali como se fosse um vendedor e a pessoa faz o salário dela. Se ela quiser trabalhar 24 horas por dia, ela sendo organizada, meu amigo, trabalha suas 24 horas. Já tem menino que trabalha comigo de 22, 23 anos que ganha mais do que muito advogado, aí de quase 40. Mas é porque ele trabalha. Porque ele trabalha. Não é porque você paga mais do que o mercado. Zero. E eu já ouvi gente falando assim, mas eu não quero largar minha vida para trabalhar, eu prefiro muito mais qualidade de vida do que dinheiro. Cara, tudo não é bem. que dinheiro aqui não é o seu lugar. Não é que dinheiro tem que ser o foco da sua vida. Mas existem etapas da sua vida em que se você não dedicar a maior parte da sua energia para gerar dinheiro ali, você talvez uma hora se arrependa disso. Porque na hora que você quiser dedicar o seu tempo e sua energia para ter dinheiro, Você já vai ter outras passado o seu coisas tempo e pra sua fazer. energia. Já tem filhos, outras dores de cabeça ali. Exato. E o perfil do seu advogado, ele é mais novo ou não? Mais novo. É. Eu sou a única pessoa da minha equipe acima dos 30 anos. Minha Então, equipe a é inteira abaixo de realmente- 30 anos. Mas não é uma equipe júnior, né? Não é. Diferente, uma coisa é você ser novo, outra coisa é ser júnior. Não é. Desculpa, eu acho que talvez eu tenha sido injusto com alguém, porque eu acho que tem uma pessoa lá que tem mais de 30 anos. Mas eu digo assim, é uma equipe que tá aí na casa dos seus 26 até os seus 29. Então, assim, não são meninos novos, são advogados que já têm aí pelo menos 4, 5 anos de estrada. Esse que trabalhou comigo já há quase 10 anos, que ele ficou no escritório comigo. Então, assim, tem pessoas com muita bagagem, apesar de novos, e que estão ali para falar assim, cara, eu tenho tempo, eu tenho qualidade, eu tenho vontade. O que me impede de ganhar mais? Nada. É aqui que eu quero estar. Se ele vai para outro escritório, ele vai ganhar ali 3, se não 4 mil reais, vai participar de uma PL ali a cada 6 meses para ganhar ali o dinheirinho dele. Ali não. Ali eu não vou falar para ele, eu vou te dar tanto esse mês porque eu quero. Ele sabe desde o começo do ano que se ele me entregar X, ele ganha Y. Legal. Ele corre. Legal. E você tem um planejamento estratégico para próximos 5 anos ou ainda não? Você ainda está pensando no próximo ano? Eu ainda estou pensando no próximo ano. A minha meta, se tudo der certo, é dobrar o faturamento de 2024 em 2025. Sim. Essa é a minha meta. A minha meta em 2024 era manter o faturamento de 2023. Essa era a minha meta em 2024, que era um ano de consolidação, era um ano de estabilidade, de ampliar a equipe, mas uma equipe muito melhor que a de 23, para que eu conseguisse entregar em 25 muito mais, pegar muito mais coisa, atender muito mais gente. Então eu já estou com uma equipe muito mais estruturada agora, e a minha meta esse ano era manter o faturamento de 2023. E a gente já está em outubro de 23 já, de faturamento esse ano. E o que você considera que é fundamental para essa sua estratégia dar certo? Cara, e qual que vai ser o principal entrave aí que você também pode ver? Tá, vamos lá. O que eu considero principal para dar certo? Tesão que faz. Eu adoro meu trabalho, eu gosto do que eu faço e eu acho que o exemplo vem de cima. Todo mundo que trabalha comigo, ninguém trabalha para mim, ela trabalha comigo. E quem trabalha comigo me vê trabalhando o tanto que eles trabalham, talvez até muitas vezes mais. E quando ele fala assim, poxa, o Rodrigo, ele não precisava estar fazendo isso aqui. E ele tá aqui fazendo, ele tá dando raça junto comigo, tá do meu lado. A pessoa vendo o exemplo e ela vendo que você tem vontade e gosta daquilo que você faz, ela se sente motivada a fazer também. Porque não adianta aquilo, né? De querer liderar pelo grito e não pelo exemplo. Eu não gosto disso. E o maior entrave que eu vejo é porque é um mercado em que você ainda tem muitas pessoas que acabam agindo, vamos falar assim, de formas... Escusas, obrigado. É uma boa palavra. Porque, por exemplo, eu não posso ofertar valor. Eu não posso falar assim, me contrata e ganha tanto. Eu não posso fazer isso. A OAB não deixa. O que tem muita gente que faz? E eu jamais fiz isso.
cria uma CNPJ paralelo e fala assim, ganha até 60 mil reais. E aí, na hora que faz isso, por exemplo, o Daniel criou o CNPJ, o Daniel não é advogado, ele vai e me indica a pessoa. Eu, Rodrigo, sou advogado, eu posso receber indicação. Eu só não posso ser o dono da empresa. Então, assim, eu não faria isso porque eu jogo o jogo dentro das regras do jogo. E jogar o jogo dentro das regras do jogo é difícil. Você tem um entrave muito grande para vender, você tem um entrave muito grande para ampliar a sua atuação, mas é o que eu tento fazer. Eu tento otimizar o meu tráfego, eu tento otimizar minha comunicação, tento produzir um conteúdo muito mais direcionado porque as pessoas querem ouvir do que porque eu quero falar e estar presente na vida delas. Como eu posso estar mais presente? É fazendo post, é fazendo live, é fazendo palestra, é criando um grupo de WhatsApp, é dando atenção pro meu cliente no WhatsApp. O que eu posso fazer para transformar aquele número de clientes que eu tenho em um número muito maior sem perder a minha avaliação de qualidade? Essa é a minha grande dificuldade. Tá. E pensando aqui, pra gente fechar, um advogado hoje que está lá começando, ele está com o escritório dele pequeno, independentemente de onde seja, uma capital, enfim, uma cidade do interior, e está querendo dar aquela crescida também, por onde que ela pode começar? Cara, eu acho que quando você tá começando, você vai ter que fazer um mix do offline e do online. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que começar a produzir conteúdo, inevitavelmente, tá? Produzir conteúdo não é opcional mais. Nós estamos em 2024, você tem que estar no Instagram se você é advogado e quer crescer. Mas ela tem que mixar com o offline também. Por quê? No começo, é difícil as pessoas confiarem em você. Então, ter indicações é bom. É legal que sua família, seus amigos te indiquem pessoas que vão ser os primeiros pessoas a falarem de você depois para outras pessoas. Legal, essa indicação começa. Você vai começar no digital também a produzir conteúdo, você vai começar a estudar sobre tráfego pago, você vai começar a estudar sobre produção estratégica de conteúdo, e aí você já está no offline, com indicações, com pessoas ali te ajudando. Você vai participar de eventos do AB, caso você queira, você vai participar de palestras, você vai estudar, você vai aprender, e no online você está produzindo conteúdo e informando a galera de graça. Ah, Rodrigo, eu vou ganhar dinheiro rápido? Não, não vai. Lugar nenhum você vai ganhar dinheiro rápido, quem está te prometendo isso, sim, toma muito cuidado. Porque no direito, pelo menos, você vai plantar para colher. Plantar é estudar, aprender, se organizar, ter ali o básico bem feito para conseguir. Depois das indicações que você pegar, depois de começar a atuar, vai chegar um cliente ou outro no Instagram, esses clientes vão te indicar, eles vão postar um story te agradecendo, e aí outra pessoa vai ver, e aí você aumenta a sua base offline, porque você já vai ter essas indicações da vida pessoal, e a sua base online começa a aumentar à medida que você também começa a produzir conteúdo, a ter constância, a aparecer mais para as pessoas com qualidade. Por isso que eu falo que a parte do estudo é muito importante. Então, Rodrigo, me dá um hack aí para eu fazer 10 mil reais rápido no mês que vem sendo advogado. Cara, não tem. Eu queria que tivesse hack, mas não tem. Não tem não, é arrastar pra cima. Seguir, não tem arrastar pra cima, nada. Não tem manhãzinha, não tem bota o coraçãozinho, depois apaga e deleta. Cara, não tem. É trabalhar, é ser bom naquilo que você faz, é ter constância naquilo que você faz e é não desanimar. Porque eu já vi muita gente boa parando no meio do caminho. E o digital, ele é muitas vezes muito solitário e ele é muitas vezes muito frustrante. As pessoas te julgam muito, dão risada na sua cara. E assim, muita gente faz de tudo para te ver parar. A questão é, você vai dar para as pessoas a satisfação que elas querem de ver em você um reflexo do fracasso da preguiça delas? Eu escolhi não. E se você quiser produzir conteúdo no digital e ser um advogado que se destaque, que consegue atingir mais pessoas, fechar mais contratos, esse é um caminho sem volta. Legal. Então hoje, você falou muito que você ajuda a dar muito conteúdo ali para o passageiro, mas você também faz isso para o advogado? Eu faço isso para o advogado, eu tenho outro perfil no Instagram também. Ah, você tem 2 perfis. Tenho 2 perfis. Tenho o @r.alvim, eu produzo conteúdo todos os dias também. E pra você ter ideia, nesse outro perfil eu faço 2 vídeos todos os dias, não faço um só. O do advogado. O do advogado. Ensinando o posicionamento digital para advogados, no Instagram para advogados. Inclusive, vai lançar agora, dia 1º de julho, um curso chamado A Lei do Engajamento, que é um curso ensinando produção de conteúdo estratégica para advogados. Ah, Rodrigo, esse seu curso vai me ensinar a faturar 50 mil no primeiro mês? Não. Meu curso não vai te ensinar a faturar fórmula milagrosa, ele vai te ensinar a como produzir um conteúdo sério, um conteúdo de forma estratégica. Ele vai te ensinar tudo que eu aprendi na minha trajetória como produtor de conteúdo no Instagram para que você possa utilizar isso também para decolar a sua trajetória no digital. É esse o meu trabalho, é te ajudar a produzir um conteúdo direcionado, estratégico, da forma correta, dentro do que o AB permite, mas te permita sim fechar contratos e ser um bom advogado, decolar a sua advocacia no futuro. Boa, esse é do advogado. E o outro é o? @Rodrigo Alvim Advogado, conteúdos para passageiros e agências de viagem. Se você viaja, então, que é quase ninguém, né? Que é quase ninguém, @Rodrigo Alvim Advogado, tô lá de domingo a domingo produzindo conteúdo, te ensinando seus direitos, ensinando provas que você tem que produzir para os mais variados tipos de problema. Tem alguns conteúdos divertidos também, né? Porque a gente não pode levar a vida tão a sério também. Então me acompanha pelos 2 que eu te garanto que não vai se arrepender. Show, beleza, fechou. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por mais um episódio. Obrigado, Rodrigo Alvim, aí pelos conhecimentos que ele trouxe pra gente. Acompanha, vai soltar aí essa semana, mas acompanha aí, segue, compartilhe também com seu amigo, aquele que é advogado e aquele que viaja, que é quase ninguém. E é isso, nos vemos no próximo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.